Estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, onde estamos falando dos relacionamentos em família. Muito importante os relacionamentos em família. E hoje nós vamos cobrir a lição de número 11, os prejuízos da mentira na família. Infelizmente, não deveria haver mentira, mas muitas famílias mentem os membros um para o outro. E isso traz prejuízos terríveis na família. Você nunca tem que se preocupar com uma verdade que você fala. Agora, uma mentira sempre deve se preocupar. Dizem que a mentira tem perna curta, ou seja, ela não vai muito longe. Vamos ao texto áureo da nossa lição. Depois de se ler aqui o título, Os Prejuízos da Mentira na Família, texto áureo. A Bíblia diz em Colossenses, capítulo 3, verso 9, não mintais uns aos outros, pois que já vos despojaste do velho homem com os seus feitos. Ao que tudo indica, a mentira ainda faz parte da nossa velha natureza, mas a nossa nova natureza em Cristo deve falar a verdade. Também Efésios diz, pelo que deixai a mentira, fale a verdade, cada um com o seu próximo. E ninguém é mais próximo de nós do que os membros de nossa família. Vamos à verdade prática. A mentira pode até dar flores, mas não produz fruto para o bem. A mentira nada faz de bem. Vamos ao texto da nossa leitura bíblica em classe, Atos, capítulo 5, verso 1 a 11. Vamos ver um casal que combinou mentira acerca de uma propriedade que eles venderam, dar uma parte e reter a outra. Diz assim, Atos 5, 1 a 11. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Olha, ele vendeu a propriedade. Agora vamos lá. E reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Essa é a primeira mentira que nós vamos encontrar na igreja primitiva. Disse então Pedro a Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço? Verso 4, guardando não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formasse esse desígnio em teu coração. Não mentisse aos homens, mas a Deus. A mentira aqui foi grave, foi uma mentira contra Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Continuando, verso 6, e levantando-se os jovens, cobriram o morto, e transportando para fora o sepultaram, e passando o espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro, olha aí ela combinada, disse-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse, sim, portanto, mentirosa, junto com o marido. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Olha que a mentira tenta o Espírito do Senhor. Eis aí a porta aos teus pés, dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens acharam-no morta e a sepultaram junto do seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja, em todos os que ouviram essas coisas. Muito bem, vamos à introdução da aula de hoje. Diz o seguinte, a história de Ananias e Safira foi marcada negativamente pela mentira que o casal proferiu no início da igreja. Ao longo da história, a igreja pós-Pentecostes, no livro de Atos dos Apóstolos, sentiu um sentido amoroso de partilha a respeito dos pobres e dominava esse desejo na igreja, a igreja que estava cheia do Espírito Santo.
para que os necessitados não tivessem carência alguma de novos convertidos que tinham posses, negociavam suas propriedades e depositavam dinheiro recebido junto aos pés dos apóstolos para distribuição aos necessitados. Nesse contexto, o casal Ananias e Safira deixou-se dominar pela inveja e o desejo de chamar a atenção dos demais. Por isso, eles mentiram contra os apóstolos, contra a igreja e, por que não dizer, contra o Espírito Santo, que tudo via. Nessa lição, estudaremos o perigo que a mentira traz para a família cristã, além de tragédia espiritual, com ela também traz uma tragédia familiar. A palavra-chave aqui é mentira. Mentira. Que Deus nos guarde dela. A mentira nos leva a crer, como o primeiro tópico diz, uma conversão duvidosa. E primeira pergunta, por que uma conversão duvidosa? Porque as atitudes do casal não revelam a transformação de vida que há em Cristo Jesus. E também essa transformação de vida alcançada pelo poder do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente judeu e depois do grego. Embora atraídos pela prática da igreja de dar as coisas, simpáticos à causa do Evangelho, Ananias e Safira não compreenderam a obra da regeneração do Espírito Santo. Ou seja, eles não foram genuinamente transformados. João capítulo 3, versos 3 a 7. É importante enfatizar que no início do movimento Pentecostes, Ananias e Safira uniram-se à igreja local, passando a fazer parte dela. Entretanto, a velha natureza se revelava na hipocrisia, na cobiça, na mentira que o casal planejou. Vamos para o segundo ponto. A comunhão na igreja de Atos. Em Atos dos Apóstolos está claro que uma das características dos primeiros dias da igreja, entre outros, era comunhão. E a palavra comunhão é formada de comum, união. Os convertidos a Cristo daquele tempo, advindos de grande grupo, dos quase 3.000 novos cristãos, tinham tudo em comum, pois o Espírito Santo gerou no coração desses cristãos um amor generoso e voluntário. A marca dessa igreja era a ajuda mútua, pois seus membros vendiam suas propriedades e depositavam todo o valor arrancado aos pés dos apóstolos. Esse dinheiro tinha o objetivo de ajudar os mais pobres de Jerusalém. Atos capítulo 4, versos 34 e 35. Um exemplo desse espírito na primeira igreja foi um homem chamado Barnabé. E ele vendeu suas terras e entregou todo o dinheiro de forma voluntária para suprir as necessidades dos crentes carentes. Atos, capítulo 4, versos 36 a 37. Vamos falar de um outro sentimento que talvez moveu o coração de Ananias e Safira: a inveja. A inveja e também a hipocrisia, as duas moveram. Quando viram o desprendimento generoso de Barnabé, Ananias e Safira encheram seus corações de inveja. No lugar de agirem de maneira generosa, eles cultivaram um sentimento carnal, tramando agora um plano para impressionar os apóstolos e a igreja. Atos 5, verso 1 a 2. O plano era o seguinte: vender uma propriedade e levar o dinheiro como oferta à igreja, mas reter uma parte desse valor para eles mesmos entregar a outra como se fosse o valor. Ananias e Safira fingiram dar todo o dinheiro à igreja. É muito triste quando a hipocrisia e o engano se instalam no coração humano.
Mais trágico ainda é quando essa realidade que nós estamos falando, essa realidade que nós mencionamos, né, é que acontece dentro da família. Devemos, irmãos, ser vigilantes. O diabo age, desfaz a unidade do espírito na vida de família. Por isso que Pedro diz, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda bramindo, como leão, vendo a quem possa tragar. Vamos falar quando a mentira e o engano enchem os corações. Nós devemos ser cheios do Espírito Santo e não de mentira. Como cheio do Espírito Santo, é incisivo que nós teremos autoridade espiritual. O apóstolo Pedro disse a Ananias, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade. Guardando-a não ficava para ti, vendida não estava em teu poder, porque formasse desígnio em teu coração. Não mentisse aos homens, mas a Deus. Atos, capítulo 5, versos 3 e 4. O apóstolo Pedro também tratou com a esposa de Ananias, sem ela saber o que havia caiu morta na presença de todos. Atos 5, parte A do verso, porque é que entre vós vos concertasse para tentar o Espírito do Senhor. Essa palavra parece que foi dirigida a Ananias e Safira. Portanto, vemos que a mentira e o engano dominaram o coração do casal para tentar ludibriar a igreja e, consequentemente, a liderança apostólica. Ao tentar enganar a liderança local na primeira igreja, vemos que eles mentiram e mentiu contra o Espírito Santo, algo grave, voltando-se diretamente contra Deus. Bom, a sinopse do tópico 1, vamos lá. A igreja primitiva vivia uma verdadeira comunhão. Entretanto, Ananias e Safira dissimulavam nessa comunhão com a mentira. Cuidado, essa mentira separa os melhores amigos. Vamos para o ponto 2, o problema da mentira dentro da família. A mentira produzida dentro da família, como Ananias e Safira imaginaram, essa mentira que foi produzida, poderiam tirar proveito do desconhecimento das pessoas da igreja sobre a artimanha de esconder a verdade sobre a venda da propriedade. Continuando, mentindo com o objetivo de chamar a atenção para si mesmo. Foi o caso de Ananias e Safira, Atos 5:1. E isso fala do respeito das pessoas que se dizem cristãs, mas mantém-se velhos hábitos na vida mundana, como a mentira. O Espírito Santo se entristece quando dentro da família, esposo, esposa, filhos e filhas, outros membros, fazem da mentira um estilo de vida. Por isso o apóstolo Paulo exorta a não mentir. Fale a verdade, cada um com o seu próximo. Segundo, qual faz o uso da mentira que está dominada pelo poder da carne? Em Gálatas, o apóstolo Paulo descreve que a carne cobiça contra o espírito, e esse se opõe à carne, para que não façamos o que ele quer, ou seja, se espera do cristão que crucifique a sua carne. Esse deve ser a doutrina respectiva, crucifique a carne com as suas respectivas paixões. Isso inclui os vícios da alma. Assim devemos viver e andar dominado pelo Espírito. Gálatas 5, 17, 24 e 25. Toda e qualquer mentira, por mais ingênua que possa parecer, tem sua fonte no diabo, que é o pai da mentira. Então o diabo levou esse título. João capítulo 8, versos 44 a 45. Se ela domina o crente, a mentira,
Significa que esse não está mais no espírito, mas na carne. Romanos 8:1, verso 13 e verso 14. Vamos a sinopse do tópico 2. O uso da mentira revela-nos ainda a escravidão da carne. Conjugada com a hipocrisia, a mentira sempre tem uma irmã gêmea chamada hipocrisia. A mentira traz consequências sérias para toda a família. Vamos ao ponto 3, que é o penúltimo aqui, antes de nós irmos para a conclusão. Protegendo a família da mentira. Vamos lá, cuidado contra os defeitos morais no lar. Quando se permite certos defeitos morais, como a prática da mentira, do fingimento e da hipocrisia dentro de um lar, esta família está fadada ao fracasso. Semelhante ao que aconteceu com Ananias e Safira no Antigo Testamento, lemos a história de uma família israelita cujo chefe era Acã. Dominado pela sua cobiça e pela hipocrisia, ele furou certos objetos da cidade de Jericó, considerados amaldiçoados, que por isso Israel não deveria tomar como despojo. Esse pecado de desobediência trouxe maldição para todo o povo. A ira do Senhor se acendeu contra Acã e toda a sua família. Juízes, capítulo 7, verso 1. Segundo, precisamos agir contra a hipocrisia e a mentira. Ninguém está livre de se achar dominado pelas mesmas coisas e mentiras que acham no canal Ananias e Safira. Uma forma de corrigir e ensinar a igreja. Ainda falando de Ananias e Safira, a Bíblia nos ensina que não podemos trocar a verdade de Deus pela mentira, como fazem as pessoas dominadas pelo pecado. Ainda continuando, as pessoas então que se mantêm dominadas pelo pecado vão praticar essas duas coisas que nós mencionamos, a hipocrisia e a mentira. A consequência direta da mentira é a hipocrisia. Esses dois vícios são obras carnais que não podem dilacerar uma família. Não deixe o inimigo agir na família. O verso 3 diz: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? É indiscutível que Satanás haja ativamente na terra, especialmente contra as famílias da Igreja de Cristo. Ele trabalha com essa importante instituição, a mentira, investindo contra os seus membros, infelizmente, como Ananias. E por que não dizer também Safira? Há muitos que permitem a Satanás encher seus corações para destabilizar a família. Por isso, cabe-nos estar em oração e vigilância. Mateus 26, 41. Então podemos fazer o que a Bíblia diz? Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Vamos para a sinopse do tópico 3. É preciso estabelecer uma camada de proteção na família cristã, ou contra os instrumentos da mentira e da hipocrisia. Vamos para a conclusão dessa revista tão importante que tratou da mentira dentro da família. Como aconteceu com Ananias e Safira, que foram punidos pelo Senhor com morte instantânea, membros da família que praticam a mentira podem experimentar consequências gravíssimas por causa dessa prática. A Bíblia diz que a igreja é a coluna e a firmeza da verdade, 1 Timóteo 3,15.
Portanto, ainda que num primeiro momento possa parecer difícil o caminho da verdade, ele no final, ele é sempre melhor o caminho da verdade. Muito bem, deixemos a mentira e falemos a verdade. Vamos para a revisão do conteúdo dessa lição importantíssima. Primeira pergunta. Segunda lição, por que não pode dizer que a conversão de Ananias e Safira foi duvidosa? Bom, a resposta é porque as atitudes do casal não revelam a transformação de vida alcançada pelo poder do Evangelho, Romanos 1,16, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente o judeu e depois o grego. Segundo, qual era o plano do casal? Vamos à resposta. O plano era vender uma propriedade e levar o dinheiro com efeito à igreja, mas retendo dessa forma uma parte do valor que eles mesmos determinaram e outra entregar como se fosse o valor completo. Ananias e Safira fingiram dar todo o dinheiro à igreja. Terceiro ponto, o que a mentira de Ananias e Safira, com o objetivo de chamar atenção para si mesmo, pode ilustrar? Isso fala a respeito de pessoas que se dizem cristãs, mas mantêm velhos hábitos da vida mundana. Quarta pergunta, que história no Antigo Testamento pode ser comparada a de Ananias a Safira? Bom, semelhante com Ananias e Safira, no Antigo Testamento, temos a história de uma família israelita. O que cabe à família cristã? Essa é a quinta e última pergunta. Bom, cabe à família cristã estar em oração e vigilância contra a mentira. A quarta pergunta, que nós pulamos aqui, é que história do Antigo Testamento pode ser comparada de Ananias e Safira? Bom, a história que pode ser comparada é a de Acã, a quem tomou a capa babilônica e mentiu. Então, também teve a sua morte como consequência. Mesma coisa quem mente. Vamos para o fim da nossa lição, agradecendo a Deus, pedindo a bênção de Deus também sobre a próxima semana, onde estaremos na próxima semana falando algo mais positivo, né? Essas últimas lições foram negativas, dando ênfase na mentira. Mas a lição 12, que é a próxima, será criando filhos saudáveis. É isso que a gente quer, criar filhos saudáveis, filhos que amem a palavra de Deus e que busquem a presença de Deus. Amém? Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, ao acionar, clique naquela foto redonda, vai para o menu e lá no menu tem um valor que lá no menu, não é? Nós vamos encontrar algo importante que é no playlist algo de valor que são as pastas organizadas no canal. PR Eugênio Piacentini. Subscreva o nosso canal, divulgue, você vai encontrar centenas de vídeos sobre a Bíblia, lições da escola dominical, tudo para você estudar melhor a santa e gloriosa palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que a graça de Jesus seja contigo e que o amor de Deus esteja cada um de vós e a comunhão do Espírito Santo. Amém e amém. Deus abençoe. Até a semana que vem para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical.